De onde surgiu o Portal Gasolina? Como que surgiu o Portal Gasolina? Bom, o Portal Gasolina ele é a realização de um projeto que eu tenho já há muitos anos, na verdade, desde os anos 90 por aí, que era ter uma revista, né? Lançar uma revista. Porque eu sempre gostei do jornalismo de revista, sempre curti revista, assim, desde criança. Eu me lembro de ser um ávido devorador de revistas. E porque a revista, diferente do jornal diário, de uma agência de notícias, o jornal e as agências de notícias, elas buscam a hot news, elas buscam aquela notícia diária, então elas sempre estão correndo atrás do fato. Um fato que está acontecendo, independente do jornal ou da agência de notícias buscarem, né? Então ela está sempre correndo atrás de algo que está acontecendo para noticiar. A revista não. A revista ela pode se dar a liberdade pela periodicidade dela, pelo formato de matéria, ela pode se dar ao luxo de fazer sua própria pauta. Então, as revistas, elas geralmente trazem coisas interessantes que acabam por sanar aquela sede que a gente tem de conhecimento, de busca, né? Porque o ser humano ele é um buscador, ele está sempre buscando, pelo menos o ser humano normal, ele está sempre buscando algo, buscando conhecimento, buscando coisas. E a revista, ela tem essa liberdade de pauta, de sempre estar buscando algo interessante. E daí depois, quando em 2011, 12, quando deixo de trabalhar em agência de notícias e começo a trabalhar mais exclusivamente como fotógrafo ou fotojornalista, especialmente fazendo trabalhos para revistas como Harper's Bazaar, por exemplo, eu comecei a conviver dentro da redação de revistas, e daí a ideia de lançar uma revista ela começou a vir muito forte. Então, mas como o Portal Gasolina surgiu? Daí em 2019, um ano antes da pandemia, eu troquei a minha Harley, né, a Dyna pela Street Glide, daí a gente estava na Vale Wash com meu amigo Matheus e com o Franzoni, e a gente teve a brilhante ideia de naquela semana ir para Curitiba, estreando a moto que eu tinha acabado de comprar, para o evento BMS. E quando eu cheguei nesse evento lá em Curitiba, eu dei de cara com um universo que eu gostava muito, né, esse universo dos motores. E já saí de lá e daí eu tive aquele momento eureka, né, aquele momento que transforma a pessoa comum em alguém com um projeto diante de si, né? Poucos meses depois do BMS, surge o Portal Gasolina, né? Aliás, surgiu no dia 1º de abril de 2020, foi quando nosso Instagram foi inaugurado. Os motores foram uma invenção da humanidade muito legal. E como eu gostei, como que eu parti a me interessar, como que eu comecei a ser interessado por motores, e então a revista tem esse, vamos dizer assim, esse tema principal, essa desculpa, né, para a pauta, né. Eu tinha, sei lá, de 13 para 14 anos e um amigo, o pai dele comprou uma mobilete e ele me deixou dar uma volta, eu andava muito de bicicleta. E quando eu peguei a mobilete para dar uma volta, eu tive uma verdadeira epifania. Parecia que eu podia voar. Eu tinha um equipamento motorizado que com poucos movimentos ele me levava para onde eu quisesse. E aquilo foi realmente uma epifania, uma sensação que eu tenho até hoje quando eu subo nas motos e ando. Óbvio que depois da mobilete vieram as motos e depois o carro, e essa sensação de que você com pouco movimento e com um equipamento, que é o motor, você pode ir para qualquer lugar. Na verdade, assim, se a gente pensar no que os motores fizeram para a humanidade, a gente saiu do nosso planeta com motores, então, por isso os motores. Então o Portal Gasolina ele fala muito mais de vida ligada aos motores do que especificamente dos motores, ainda que a gente tenha espaço para questões técnicas. Mas a minha ideia, a minha linha editorial no Portal Gasolina é falar sobre a vida que está atrás dos motores, porque eu acho que os motores foram uma invenção maravilhosa que a humanidade fez. Assim. Eu me sinto melhor pilotando motos do que dirigindo carro. Não que eu não gosto de carro, eu gosto de carro. Principalmente carro americano dos anos 70, os muscle car, os Plymouth, os Impala. Esses carros são muito legais. E carros italianos, eu gosto muito de carro italiano. Tanto os supercarros, né, Lamborghini, Ferrari,
Maserati, como Fiat, por exemplo. Eu gosto muito dos Fiat, os carros legais demais. Os carros mais esquisitões da Fiat eu gosto, né? Fiat Multipla, Fiat Googla e Fiat Multipla, é maravilhoso. Então, enfim, eu gosto de carros, mas moto vem lá daquele momento epifânico que eu tive na mobilete, que a sensação que eu tive de que eu realmente tinha asas e podia ir para qualquer lugar do mundo naquele objeto de 2 rodas motorizado, essa sensação me persegue até hoje quando eu subo na moto, na Harley, na Royal. Qualquer moto que eu suba nela, eu tenho essa sensação, porque a moto é diferente do carro. Se você você pode é uma experiência, não tem nem como falar muito. Quando você faz uma viagem de moto, parece que você está dentro da paisagem. Você não tem uma gaiola te cercando e que te impede de ver né, tem umas barras aqui. O meu pai era assinante da Geográfica Nacional, que era a versão brasileira Herbert Richards. Era a versão brasileira da National Geographic. Chegou em casa, a Geográfica Nacional, com a capa da menina afegã. Aquela foto do Steve McCurry, daquela menina afegã de olhos verdes e tal. Com aquele semblante triste, enfim, um semblante sofrido já, uma menina que provavelmente tinha a minha idade. É um retrato de uma menina misteriosa, que você não sabe qual é a emoção que ela está passando, mas ela te passa uma emoção muito forte. A partir daquele retrato, daquela revista e das outras fotos, a National Geographic para mim sempre foi uma revista assim que me ajudou muito, me incentivou muito na fotografia. As fotos da National Geographic são muito bem feitas, né? Sempre comprei essa revista, até hoje ainda tenho National Geographic, enfim, tenho livros aí com as melhores fotos da National Geographic e tal. Mas meu pai gostava de fotos, ele não era fotógrafo, era funcionário público do extinto DNR, né, que cuidava de estradas de rodagem. E tinham várias câmeras em casa, eu lembro de Polaroid e tal, e tinha uma câmerinha, que é a Kodak Instamatic. E a câmera tinha uma incrível regulagem. Ela não tinha foco, ela era uma câmera com uma abertura muito pequena, então ela tinha uma profundidade de campo muito grande. Então tudo estava no foco para ela focava. Então eu ficava trocando a minha mesada, em vez de receber mesada, eu pedia sempre o filme e a revelação do filme do mês anterior, das 12 poses anteriores. E de 12 poses, às vezes uma foto saía boa, às vezes nenhuma, mas eu insisti nisso. E quando eu virei jornalista, daí a fotografia ela entra na minha vida de maneira profissional. Junto com o jornalismo, você vira fotojornalista e daí então você começa a fazer muitas fotos de maneira profissional, e daí entraram também as câmeras digitais. Então ficou muito mais fácil você fazer um monte de foto, porque você, enfim... Então assim, foto para mim sempre foi uma maneira de pausar a vida, porque a vida é muito rápida. E às vezes eu quero ver aquilo, eu quero contemplar aquilo, mas não dá, porque você está passando, você está correndo com a vida. Então a foto ela faz isso, ela te dá essa pausa e você consegue contemplar essa cena depois, para sempre. Então é como se eu tivesse um departamento de memória e que fosse mais fácil o acesso. Fotografia é isso. Então por isso que eu gosto de fotografia, né? Eu me sinto muito bem fotografando, uma coisa assim.